Os animais têm alma e também reencarnam? No processo evolutivo, é possível um inseto, uma cobra ou outro animal evoluir ao estágio de ser humano? Poderia encarnar num animal o espírito que outrora habitou, animou o corpo do homem? O seu cachorro de estimação, o seu gato adorado, podem reencarnar e voltar para o seu dono? O que diz a metempsicose? Era crença de quais povos? Metempsicose e reencarnação é a mesma coisa? O que falou Allan Kardec a respeito? O que diz a doutrina espírita? Assista este vídeo até o final e você ficará sabendo se o espírito reencarna no corpo de um animal e se o animal, a alma do animal, poderá reencarnar no corpo do homem. O Livro dos Espíritos afirma que todos os animais não possuem um espírito propriamente dito, mas todos eles têm uma alma especial, uma alma específica, a centelha divina que veio migrando do reino mineral, passou pelo vegetal, chegou ao reino animal, ela se individualizou nas diversas espécies de animais. E cada um evolui conforme a sua espécie. Semelhantemente à centelha divina da mesma origem, o espírito, que caminhou, passou pelo reino mineral, vegetal, animal e chegou ao reino hominal. No reino hominal, a centelha se transforma no espírito. O espírito só existe a partir do reino hominal. Nos animais não é um espírito. Nesta etapa da evolução, a alma não tem consciência de Deus, não sabe discernir o que é certo e o que é errado, por isso não tem o livre-arbítrio, porque ela não sabe discernir o que é certo e o que é errado, não tem noção da vida e da morte. Por exemplo, um cachorro que avança a um pneu de um carro em movimento, tentando morder um pneu, ele não tem noção de acidente, não tem noção da vida e da morte, ele não sabe de futuro, nem sabe de presente. Nesta etapa evolutiva, eles estão preparados apenas para sobreviver e assim não interfere consciente e intencionalmente na própria evolução. E desta forma, ele não constitui karma. O karma dos animais ele é imposto. Mas a grande questão e a grande pergunta é: os animais, a alma do animal, pode reencarnar no homem? Mas quando e como acontece a reencarnação nos animais? Diferentemente do homem, a reencarnação dos animais acontece quase que instantaneamente após a sua morte. Os animais não possuem um tempo na erraticidade, ou seja, o intervalo mais ou menos longo entre uma reencarnação e outra. No homem ela pode durar de 7 a 70 anos, ou pode durar centenas de anos, ou pode ser breve. Quanto mais atrasado o espírito e quanto mais necessidade tiver de reencarnar, mais ligeiro ele reencarna. Nos animais acontece quase que instantaneamente, pois eles não têm karma, não constituíram karma, não contribuíram de maneira consciente e intencional na sua evolução. Portanto, logo após a morte, quase que instantaneamente, sua alma ou energia vital é atraída magneticamente por afinidade para mais um processo de reencarnação. As almas de alguns animais, a exemplo dos cachorros e gatos, podem retornar rapidamente para o seu dono através de outro que nasce.
mas isso ocorre somente por merecimento nosso. Assim aconteceu com a cadela de Chico Xavier, chamada Boneca. Existe um relato impressionante, muito emocionante, da cadela de Chico Xavier, que, segundo ele, reencarnou. Após a morte da cachorrinha, que trouxe muito sofrimento ao Chico Xavier, ele ganhou outra cadela de presente e constatou que a cadela era reencarnação da sua antiga cadela chamada Boneca. Assim, respondendo à pergunta, se meu cachorro de estimação que morreu pode retornar para mim ainda nessa existência? Eis aí a resposta: sim. Aquele animal que você adorava, sua cachorrinha e o seu gato, morreu e dias depois uma cachorra pariu e você arrumou um cachorrinho para criar, para suprir a dor da saudade daquele animal anterior. Se você tiver merecimento, este animal retorna para você. O animal reencarna e retorna para o seu antigo dono, se ele tiver merecimento. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos e os espíritos superiores nos auxiliam. Por isso, quem maltrata um animal vai contra as leis de Deus, porque suas leis são as leis de preservação da natureza. E com certeza, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que está constituindo pesadas dívidas kármicas, que terá que acertar suas contas com Deus. As pessoas que maltratam animais, não alimentando, não protegendo, machucando, judiando perversamente os animais, eles nem imaginam quantas dívidas kármicas eles estão formando. E a lei do retorno é infalível. Será que ele retornará como animal? Provavelmente não, mas ele vai pagar caro por essa perversidade, por seus atos abomináveis. Os animais são criaturas de Deus e devem ser protegidas, assim como os espíritos superiores e os anjos nos protegem e nos orientam. Agora, considerando que, conforme o livro dos Espíritos, todos os animais têm uma alma especial. No processo evolutivo, a alma de um animal ou um animal evoluirá à condição de ser humano, ou seja, os animais reencarnarão no homem, no corpo de um homem. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, todos os animais são etapas evolutivas sequenciais e evoluem gradativamente ao longo de bilhões de anos. Emmanuel, em O Consolador, questão 79, nos diz que todos os animais um dia entrarão no reino nominal, o que não significa idêntico ao nosso. Agora preste atenção. Conforme Emmanuel em O Consolador, questão 79, todos os animais um dia chegarão ao reino nominal, mas não igualmente a nós, não numa condição igualmente a nós. Significa que esses animais que estão, essas almas desses animais, hoje reencarnadas nas diversas espécies de seres vivos, de animais, chegando ao reino nominal, nós já estaremos numa condição talvez angelical. Isso acontecerá ao longo de bilhões de anos. Mas o que disse Allan Kardec? O que fala a doutrina espírita com relação a isso? Questão 603 do Livro dos Espíritos afirma: as diferentes espécies de animais
não procedem intelectualmente umas das outras mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto. E a reencarnação nos animais? O inverso. O espírito pode reencarnar no animal? Os ignorantes da reencarnação, pessoas que desconhecem completamente os fundamentos e os princípios da doutrina da reencarnação, costumam falar de maneira irônica, afirmando que não é possível admitir a reencarnação no animal. Como admitir que numa mosca exista a reencarnação de um ser humano, numa barata, até numa bactéria? Mas eles não estão falando à toa. Existe o que se chama metempsicose, que era a crença dos antigos egípcios, dos gregos, dos romanos, dos chineses, dos hindus. No hinduísmo existe sim esta crença que numa mosca pode existir um espírito humano. Os hindus acreditam que nesta vida, reencarnados como ser humano, devemos fazer de tudo que é bom e positivo para evitar uma futura reencarnação numa mosca, num animal. Se praticarmos maldade, poderemos retornar num animal. Eles acreditam que matando uma mosca pode estar atrapalhando a evolução de uma alma. Acreditam os hindus. Existe na Índia aqueles adeptos que não matam sequer um rato. Eles acreditam que matando um rato pode estar destruindo a evolução de uma alma da família. Ali pode estar o seu avô, pode estar sua mãe, seu irmão, reencarnado num rato. Mas eles acreditam também que os deuses podem reencarnar em animais. E tem os animais como o boi, o elefante, o macaco, o cachorro e até a cobra como animais sagrados. Eis a razão pela qual eles não matam esses animais. Mas a metempsicose e reencarnação é a mesma coisa? O Espiritismo não considera a metempsicose como uma forma de reencarnação. A metempsicose é a forma destes orientais e povos antigos acreditar na reencarnação. Mas, conforme explica Kardec no livro que é o Espiritismo, as pessoas têm um entendimento de como os antigos acreditavam na teoria da metempsicose, que para Allan Kardec não é a verdadeira reencarnação. Allan Kardec diferenciava metempsicose e reencarnação. E no livro dos Espíritos, na questão 612, está escrito: poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo do homem? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. Para o Espiritismo, a reencarnação ela é progressiva. Quem chega ao reino hominal, reino do espírito, ele não retorna para o reino animal. Portanto, é impossível você reencarnar num animal. O propósito da reencarnação é o progresso ascendente do homem. Cada reencarnação, ele dá um passo à frente na senda do progresso. Pode estacionar, mas não retrograda. Esse é o fundamento da reencarnação. Ela é progressiva. Quem chegou a ser espírito não retorna a ser uma simples alma de algum animal. Veja o que fala Kardec no livro O que é o Espiritismo.
Neste livro maravilhoso, O que é o Espiritismo, Allan Kardec responde a um questionamento do padre. Ele diz detalhadamente como funciona a metempsicose e faz uma diferença. A metempsicose dos antigos consistia na transmigração da alma do homem nos animais, o que implica uma degradação. Demais, essa doutrina não era o que vulgarmente se crê. A transmigração pelos corpos dos animais não era considerada como condição inerente à natureza da alma humana, mas como punição temporária. É assim que se admitia que as almas dos assassinos iam habitar os corpos dos animais ferozes, para neles receberem castigos. Isso aí. A metempsicose simplesmente não era como se crê, uma condição inerente à natureza da alma humana. Era temporária, era uma forma de castigo, conforme eles acreditavam. Mas Kardec vai mais além. Depois de alguns milhares de anos, ou mais ou menos conforme a culpabilidade, a alma, saindo dessa espécie de prisão, voltava à humanidade. Kardec afirma que, após terminada a culpabilidade, a alma retornava à condição humana. A encarnação, por exemplo, de homens afeminados, ou homens que não aceitavam a condição de serem homem, poderiam reencarnar como mulheres. Isso era o que eles acreditavam. Kardec tem esse entendimento de metempsicose, não uma condição absoluta que a alma tenha que passar e que seja daquela forma. Era temporário. Terminada a culpabilidade, a alma retornava ao corpo humano. Mas ele vai mais além, afirmando o seguinte: assim como dizemos às crianças, abre aspas, se fordes más, o lobo vos comerá. Os antigos diziam aos criminosos, vós vos tornareis lobos. E hoje se diz, o diabo vos agarrará e o levará para o inferno. E na questão 613 deste livro, o Livro dos Espíritos, Kardec afirma que esta ideia de metempsicose, no sentido de transmigração da alma do animal para o homem e do homem para o animal, é falsa. Porque a reencarnação verdadeira se fundamenta no progresso ascendente do espírito. Seria retrogradar. Voltar para o corpo animal seria retrogradar, seria retornar, dar um passo atrás. A reencarnação, você sempre dará um passo à frente, na senda do progresso. Se você não evoluir o suficiente, você estaciona, mas não volta para trás. Metempsicose e reencarnação, coisas diferentes. A metempsicose era a crença dos antigos hindus, dos egípcios, dos gregos, romanos e chineses. Os hindus acreditavam na metempsicose. Segundo eles, o homem deve evoluir para evitar uma reencarnação nos animais. Eles acreditavam que matando uma mosca estariam atrapalhando a evolução de uma alma. Acreditavam que os deuses poderiam reencarnar nos animais, como boi, elefante, macaco, cobra. Eis aí a razão pela qual eles não matavam os animais. São considerados animais sagrados. No boi, para os hindus, tudo é sagrado. Até as fezes do boi é considerado sagrado. Portanto, esta era uma crença destes povos antigos. Mas Allan Kardec afirma
que não era uma condição absoluta, era temporário e tinha um sentido mitológico. Como dizer para uma criança, não faça isso, senão o lobo vem lhe buscar, vem lhe comer. Ou como afirmar nos tempos de hoje, que se fizermos o mal, o Satanás vem nos buscar. Formas metafóricas. Não tem nada a ver com a verdadeira reencarnação, que ela é progressiva. Portanto, o animal não vai reencarnar como homem, nem o homem vai reencarnar como animal. O espírito não retrograda, sempre avança na senda do progresso. No próximo vídeo, nós vamos falar de um tema sensacional, muito interessante, que diz respeito a todos nós. Encontraremos nossos entes queridos quando deixarmos esta vida? Aqueles que já partiram, nossos entes queridos, nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, nossos amigos, vamos encontrá-los no mundo espiritual? E se eles já estiverem reencarnados, como fica a situação? É possível encontrar nossos ídolos? Eu, por exemplo, sou fã incondicional de Luiz Gonzaga. Quando eu partir, vou encontrar Luiz Gonzaga na eternidade, no mundo espiritual? Este é o tema que nós vamos tratar na próxima edição de número 47 da Trilha da Reencarnação. Não deixe de assistir o nosso próximo vídeo. Sempre dizemos, quando eu partir, quero me encontrar com minha mãe. Ora, como eu desejaria me encontrar com minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos que já se foram. Será que é possível? Será que vou encontrá-los de verdade? E se eles já estiverem reencarnados? Não deixe de assistir o nosso próximo tema. Muito interessante. É isso aí. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Acione o sininho. Contribua para que eu possa continuar motivado. E a todos que assistem o Trilha da Reencarnação e todos os meus inscritos no meu canal, muito obrigado a vocês. É isso aí. E desta forma, finalizamos dizendo até o nosso próximo encontro.